Olá, Isabela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo jóia. A gente teve aí na semana passada mais uma etapa desse projeto sobre o Rio, que consiste na instalação de placas indicativas de onde estão os cursos d'água canalizados de Belo Horizonte, né? O Isso. Córrego Acabamundo, o Córrego do Leitão, o Córrego Mendonça, que foi o alvo dessa ação na semana passada. E esse projeto, na verdade, ele integra uma pesquisa, né? Que é Entre Rios e Ruas, que você já desenvolve há cerca de 10 anos ou mais, né? E que Exato, você me sim. contasse um pouco sobre a origem dessa pesquisa, Isabela. Como que surgiu essa ideia? Teve a ver ali com o processo de cobertura do Rio Arrudas, né? Queria que você Exato. detalhasse para a gente como foi isso, assim, como nasceu essa ideia. Claro, claro. Bem, primeiro, obrigada aí pelo convite. É sempre uma alegria, assim, ter uma oportunidade de conversar sobre o projeto e, né, principalmente num programa que fala aí sobre a cultura da nossa cidade. Maravilha. Obrigada. Bem, então, Entre Rios e Ruas é muito como você mesmo começou a introduzir. Eu sou artista visual, formada pela UFMG e tinha, obviamente, uma produção em andamento. E saio do país para continuar minha formação, fui fazer meu mestrado e fiquei fora do país por 5 anos, mais ou menos. Em 2006, eu volto para Belo Horizonte, que é onde eu nasci e cresci, e me deparo com o tamponamento do Arrudas. E foi algo que foi assim realmente muito impactante assim na minha percepção da cidade. Foi algo que alterou muito assim, não só uma questão logística mesmo, né? Até a questão até do trânsito por conta de obras. Tinha algo da própria propaganda que tinha uma coisa que eu achava um pouco perversa, porque as traseiras dos ônibus traziam aquela mensagem positiva de uma linha verde, né? Mas era uma linha verde que a gente normalmente associaria a algum projeto ambiental e, na verdade, nesse caso, era a linha verde, fluxo dos carros, né? Uhum. E com isso, um apagamento de um elemento natural que é parte da história importante, né? Então, aquilo foi muito chocante a situação. Acho que isso foi enfatizado também por uma colega de mestrado que voltava para a Coreia e em Seul ela me relata o extremo oposto. Ela me conta que o Chonyecheon, naquele momento, tinha sido totalmente descoberto e revitalizado e devolvido para a sociedade. Então foi um choque perceber assim, né, que o mundo inteiro caminhava em uma direção e nós ainda estávamos com essa relação de desenvolvimento, né, de pensar a relação com a cidade muito atrasada, assim. Uhum. E eu achei crucial falar sobre isso. Na verdade, eu assim, acho que me acionou no primeiro momento como indivíduo e como habitante da cidade, e achando muito maluco esse poder, né, de um apagamento de um elemento natural, né, de uma alteração da paisagem da cidade. E isso acabou acionando a Isabela artista. Eu acho que em algum momento eu simplesmente não conseguia me ver não falar sobre isso. E Uhum. isso invade a minha produção de uma forma muito vigorosa, assim, era algo que eu só pensava nisso e começo então a fazer uma pesquisa, né? Eu comecei a coletar áudios desses córregos, eu saía de madrugada pela cidade, eu já percebia que à noite, quando a cidade estava mais silenciosa, mesmo em cima do asfalto, a gente conseguia escutar esses córregos, né? Então, eu comecei a retomar memórias, assim, a próprios relatos de família, da época de criança, de visitar o avô e passar próximo a algum córrego pela cidade, e, na verdade, atualmente todos estavam tampados. Então, fui buscando um pouco na minha própria experiência da cidade, e relatos mais familiares, e comecei a relembrar isso, porque, na verdade, existia um mundo de águas, né, um corpo de água gigantesco escondido embaixo do asfalto, né? Uhum. São muitos córregos? Então, oi? São muitos córregos? Essa sua pesquisa, assim, você... São muitos córregos, né? Na verdade, nesse primeiro momento, eu começo a falar dos afluentes do Arrudas, né? Como o trabalho ele se inicia com esse acionamento pelo tamponamento do Arrudas, eu começo então a pesquisa pelos afluentes do Arrudas, né? Que é algo que de certa forma depois eu achei que fez muito sentido
porque também tem a ver com o próprio desenvolvimento da cidade, com a construção de Belo Horizonte, né? Nas primeiras definições aí das escolhas do que fazer com esses córregos, também estão acionados, assim, são exatamente esses os córregos que eram os pontos, né, iniciais desses questionamentos aí de como lidar, de como conviver. Assim. Uhum. E a partir daí eu começo, então, uma busca, e são vários trabalhos poéticos, assim, que são desenvolvidos dentro de Rios e Ruas. Existe essa captação dos áudios, existe um trabalho que veio a se chamar Mapa Mofo, que é um vídeo que é uma coleta de imagens de mofo em casas que estão próximas a córregos tamponados, e que são mofos que, na verdade, eles existem pela umidade do Arrudas e não por uma questão hidráulica, né, estrutural daquela construção. Então, era um vídeo que ele mostrava muito essa potência da água, né? Que a gente não conseguia muito ter esse controle. Existe a tentativa, né, de um controle, né, do homem em cima dessa força da natureza, mas mostra, né, como que essa água ela precisa achar um lugar, né, de escape. Então, a gente não consegue exatamente contê-la, né, sem levar em consideração a necessidade real, né, pensando que é um elemento vivo, né, que ele expande, né, em momentos de chuva, né? Então, acho que a gente está vendo agora muito claramente o efeito disso, né? Assim, de como que a princípio a gente tem uma relação com isso, onde parece que a gente quer impor muito mais o nosso desejo do que algo que se considera o que seria pertinente ali, respeitando, né, as necessidades, né, e os benefícios, inclusive, para nós, né, moradores da cidade. Uhum. Essa pesquisa então acontece. Oi? Essa pesquisa já gerou um livro também, né? Você falando desses vários poéticos. Sim, tem o Entre Rios e Ruas, ele tem uma primeira publicação, que é quando a pesquisa recebeu o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea, e ela foi para uma exposição em Brasília e depois para o Sesc Paládio em Belo Horizonte. E aí tem uma publicação que fala de forma mais sucinta, mas ela dá um apanhado assim, de algumas dessas obras, né, que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Um dos projetos que é apresentado dentro da pesquisa é o Lição, Se Essa Rua Fosse um Rio, que é uma sequência de performances que eu faço em locais da cidade onde existem córregos tamponados. E fala muito, né, é um trabalho que fala muito sobre a ideia mesmo do potencial da educação e do fracasso ao mesmo tempo, né, assim, da potência através do fracasso, da tentativa e erro, da insistência, né, da repetição. Então, uma performance que ela é igual, né, em termos de proposta, ela acontece em vários pontos diferentes da cidade, ela acontece em 8 pontos, mas a gente percebe que ao longo da repetição dessa performance existe um aprendizado, existe algo que muda do primeiro momento ao último momento, né? E o trabalho fala muito disso, que se essa rua fosse minha, né? O que eu poderia fazer com ela, né? Um pouco tentando trazer essa ideia de espaço público que é de todos, na verdade, né? Muitas vezes, na hora que as pessoas pensam no espaço público dessa forma, ele acaba ficando sem dono, como se ele é de todos, ele acaba não sendo de nenhum. E ele é de cada um, né? Então, é um trabalho que ele tenta trazer de novo para o indivíduo essa percepção que é ele quem pode decidir o que fazer ali com aquele espaço. E ele tem um pouco, né, dessa tentativa, que é algo que é uma aula de violino no espaço público, então existe uma erudição nesse processo, né, de aprendizado, existe uma dificuldade em estabelecer esse aprendizado, bem, principalmente estando no espaço público, com os ônibus, né, passando as pessoas. Então, ela é um trabalho que ele realmente pretende tensionar, né, a dificuldade do que está posto, que acho que é um fato, né, mas essa insistência, tentativa, e a gente percebe ao longo, né, eu, a princípio, não toco instrumento nenhum, e eu que me coloco, eu não só idealizo a performance, mas também eu sou quem me coloca no lugar de aluna. Uhum. Então, eu me coloco como
apesar de artista e alguém que é propositor, que não, ao longo desse período a gente consegue perceber, por exemplo, que na 8ª performance eu já consigo executar, né, algumas passagens do trecho da música, né? E é um pouco disso que o trabalho fala, assim, esse aprendizado que ele é longo, mas que ele depende dessa dedicação, desse desejo, né? Mas que ele é possível. Assim. E uma das coisas que eu percebo, acho que esse trabalho foi um trabalho que também eu fiquei muito satisfeita com tudo que acontece, ele acaba exercendo uma espécie de micropolítica na cidade, porque cada performance ela não é anunciada para o público especializado, então os meus colegas aí das cidades artistas não são comunicados, nenhum curador, né? Toda a agenda cultural ela não é comunicada de que aquela performance vai acontecer de forma proposital, porque o interesse é que a performance ela chegue, no primeiro momento, a quem transita pelaquela região naturalmente, como realmente algo habitual da vivência da cidade. Né? E no segundo momento, claro, teve a publicação, que é um dos livros, que ele registra essas performances, e aí a gente consegue trazer um texto de elaboração tanto do curador, que era o Júlio Martins naquele momento, como reflexões minhas sobre essa relação com a cidade. Então, acho que o livro ele traz essa possibilidade do encontro com essa área mais especializada, obviamente, para a gente poder amadurecer mais esses processos dentro do meio ambiente da arte, mas tinha um primeiro momento que ele era um embate direto com a sociedade de forma natural. Né? Eu não tinha interesse de que anunciar uma performance isso atrai um público que não é o público daquele local, daquela região. E, obviamente, isso é super delicado, né? Assim, algo que eu vou estar ali o tempo inteiro trabalhando nesse lugar mesmo do limite entre sucesso e fracasso, entre, né, esse tensionamento do próprio universo da arte também, né? Mas uma das coisas que eu percebo muito com esse trabalho, apesar de todos os elementos que são muito bacanas, assim, que estão por trás dele, era a perenidade, assim, o tanto que ele era pontual, né? Uma performance ela acontece naquela 1 hora, quem passou por ali é ótimo, algumas pessoas vão ter aquilo atravessado pela vida deles e eventualmente vai gerar algum ruído, alguma reflexão, mas é algo que atravessa aquele momento e se esvai. E eu percebia que era muito difícil, pelas conversas que eu vinha tendo, né, na rua, né, com as pessoas em elaboração do projeto, como que era difícil a gente falar em cuidado, em manutenção, em pensar as águas, de algo que a gente não via, algo que as pessoas não conheciam, as pessoas não têm conhecimento do que está, não de energia elétrica, né, que é como enquanto performance para o público, e a gente percebia muito, você vai conversar com o público mais jovem, e muitos não sabem que ali é um córrego, comentavam, né, daquilo, mas achava que era esgoto, aí vem uma outra pessoa já de mais idade comentando, não, eu te falei que não era, que era córrego. Então, existe algo que ele tanto ele traz o conhecimento, e isso era super importante, e a memória. Mas essa era uma memória que ela estava muito esquecida, né? Ela não se falava sobre ela. E eu percebo, é assim que nasce o Sobre o Rio, que era de entender que a cidade, por mais que a gente vê ações maravilhosas, né, no nosso entorno aí de figuras batalhando, inúmeros projetos, pensando essa questão das águas na cidade, né, tentando trazer elementos assim potentes para tentar mudar as políticas públicas, me parecia algo muito difícil de se conquistar quando você, na verdade, você não conhece. As pessoas não sabem, mas que córrego, né? O que é isso? As pessoas transitam pela cidade sem saber que estão andando em cima de um mundo de águas. Né? E assim nasce o Sobre o Rio, que era esse desejo, então, de identificar esses rios, né? De trazer eles de volta para a visibilidade, né? Porque eles não são invisíveis, né? Eles estão invisibilizados, eu diria. Né? Eles estão impossíveis de se ter contato pela relação
que se foi dada com a ideia de desenvolvimento e foram tampados pelo asfalto. Então, no momento que você tem essa placa situada, né, trazendo à tona novamente a presença dele na cidade, era com esse intuito de esse resgate de memória, isso voltar a ser tema entre famílias, né, onde tem alguém mais velho que se lembra, que às vezes está caminhando com essa memória e vai fazer circular esse assunto novamente, a relação que as pessoas têm com a cidade. Uhum. A instalação dessas placas se deu dentro dos limites da Avenida do Contorno, né? Existe aí a Exato. intenção de expandir isso para fora da Contorno? Sim, sim. São esses dramas, né, que a gente vive. Assim. Na verdade, é claro que o desejo é sinalizar a cidade inteira. Muitas vezes chegam para mim comentários que assim, tá fazendo Zona Sul. Bem, não é Zona Sul, né? Na verdade, é o perímetro da Contorno. Uhum. É claro que tem algumas placas aí que, por algum motivo, elas acabam sendo mais indo para a mídia por algum motivo das pessoas, ou o próprio jornal usou aquela região. Mas, na verdade, não existe, pelo contrário, um dos elementos mais importantes, tanto no Lição quanto agora no Sobre o Rio, é exatamente essa espécie de democratização, que é algo que é natural do córrego, né? Se você pensar o córrego Leitão, a gente pega ele de ponta a ponta, ele atravessa a cidade, passando por regiões nobres, depois passando por uma região mais de centro, onde é algo de uma mistura muito grande, de repente é um lugar super comercial, depois ele vai desaguar numa área que é muito mais assim inóspita para a presença, né, do indivíduo, assim, que é mais árida, mais seca, sem presença de verde, e até desaguar no Arrudas, né? E é o mesmo córrego, né? Ele está em fluxo, né? Obviamente a gente pode pensar que a água nunca é a mesma, né? Mas é aquele mesmo leito que ele atravessa de forma indiscriminada a cidade. E isso é super importante para mim no projeto. Então, ele nasce bem, a gente consegue executar o projeto pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, a lei de 2017. Em 2018, a gente consegue fazer o processo de captação pelo BDMG Cultural UniBH. E em 2019 a gente começa, então, um processo de articulação, porque apesar de ser um projeto que ele era aprovado como na cidade, eu precisava de autorização de outros órgãos, longo de tramitação dentro da prefeitura, até que eu conseguisse todas as aprovações, o design da placa, aprovação dos materiais, né? Até que no fim de 2019 a gente realmente consegue tá com tudo redondo para instalar, mas era Natal, final de ano e chuvas, e a gente então organiza para começar a instalar em fevereiro. Então foi assim um pouco esse processo, e dentro desse processo a Lei Municipal de Cultura ela é incrível, mas a gente tinha um orçamento, uma limitação orçamentária. Então, dentro dessa limitação, imagina, né, a gente está conseguindo colocar mais de 230 placas na cidade. Dentro dessa limitação, eu não conseguia sinalizar toda a cidade, que é o desejo, sem dúvida, né? A gente está tentando aí expansão do projeto, fazer alguma escolha, né? E não era, nunca foi do meu desejo uma escolha arbitrária, né? Algo assim, eu escolhi um córrego que eu gostasse para fazer aquele córrego de ponta a ponta, né? Então eu me ative a essa questão mesmo da construção da cidade. Por isso eu me limito ao contorno, porque de certa forma ela fez um sentido dentro da pesquisa, né? Porque é por onde os comércios a canalização. Então é como se eu começasse a falar dos que estão tampados há mais tempo, né? Eu começo a falar desses que estão há mais tempo desaparecidos. O contorno foi algo que o orçamento coube, né? Então a gente de certa forma fechou dessa forma. Ela pega então todo o perímetro da contorno, pegando claro que regiões nobres, mas também regiões do centro, né? A gente cobre o Barro Preto. Então acho que na verdade as pessoas que conhecerem mais o projeto vão entender que não tem isso de uma escolha territorial
assim, né? A ideia é... Deu uma quedinha aqui. E eu não peguei a última coisa que você falou. Você estava dizendo isso. Não tem a ver com uma escolha territorial arbitrária, né? Não. Não foi nem um pouco arbitrário, pelo contrário. Isso foi um momento importante do projeto, que é assim, a gente tem uma limitação orçamentária, a gente consegue um número X de placas. Uhum. De onde vem essa decisão? Então, eu volto no projeto, eu volto na história para poder exatamente me associar isso, para não ficar algo que é solto, né? Então, a gente começa a falar dos construção, a gente começa a falar dos que estão desaparecidos da paisagem há mais tempo. Cidades, poderíamos dizer assim, que estão longe da gente, da nossa percepção da nossa paisagem há mais tempo. Uhum. E tomara que a gente consiga expandir, né? A ideia é essa, assim, sem dúvida. Sim, tomara. A gente fica na torcida porque o projeto é muito bacana, assim. Eu já tinha meio que noticiado, né, essa ação do Córrego Mendonça na semana passada e Que ótimo. reverberou legal, assim, muita gente curtiu, se interessou, quis saber. Por isso eu achei muito legal também a possibilidade de conversar contigo e te agradeço muitíssimo aqui, né, topar participar aqui do projeto e dar essa explicação para a gente. Eu que agradeço, sim. É uma maravilha ter esse diálogo, esclarecer o projeto de forma equivocada. É maravilhosa essa oportunidade. Uhum. Pois é, exponha. Estamos aqui sempre, as portas abertas. Muito obrigado, Isabel.